O Roberto falou que eu estou desde o início, mas não vou dizer a minha idade não, tá? Eu vou dizer, prefiro não dizer, mas... Tem mais de 58. Já passei dos 58. Mas, realmente, nós temos histórias, porque nós vimos de uma fase, eu e um grupo de companheiros, que... nós vemos de um grupo... Hein? Prendendo? Não, já tá bom, tá bom. Pode deixar. Obrigado. De um grupo familiar e nós encontramos... Foi o primeiro centro que eu frequentei. E é como se fosse... Quer dizer, nós fomos tão bem acolhidos e as reuniões que é como se fosse era um refrigério para as nossas almas. A gente sentia, carregava a pilha quando nós vimos nas reuniões, às segundas-feiras, que era feita na Agremiação Espírita Pedro II, na Rua Lopes da Cruz, tem até o endereço aqui, Rua Lopes da Cruz, 191 por aí, né? 192, isso. Eram segunda-feiras e sábados. Inclusive, nós assistimos uma reunião de materialização com Peixotinho, que foi o principal, o maior médium de efeitos físicos, que naquela época as reuniões de efeitos físicos eram feitas vibrando a cura, o tratamento de enfermos. Então, eu assisti reunião com Peixotinho lá na agremiação que emprestava ao Grupo Fabiano para as suas reuniões. Então, conheci oradores memoráveis, reuniões extraordinárias. E então eu fiquei pensando qual é o tema que a gente ia falar hoje, né? Porque 58 anos não são 5 anos e 8 meses. É um meio século e mais de meio século. Então eu fiquei pensando quantas lágrimas foram vertidas de gratidão, quantas pessoas que não tinham leme, não tinham mais onde recorrer e que reencontraram a esperança de viver, reencontraram a alegria de viver com aqueles primeiros batalhadores da primeira época, como disse o Alberto, né? Abelardo Guimarães, o José Salomão, que eu conheci mais proximamente do que o outro, Antônio Soares, não é? Que foram os fundadores. Mas nós tínhamos experiências que eram memoráveis. Nós íamos a Belfort Roxo, onde o grupo tinha um local para atender a assistência social ao trabalho da caridade. Então, nós morávamos na Praça Seca, em Jacarepaguá. Eu falo isso não é para vocês pensarem que eu tenho alguma virtude, algum valor, não. Era uma realidade. Porque outro dia, uma médium da nossa casa disse: não, Gilberto, hoje ser médium é muito difícil, são muitas as dificuldades. E eu disse: olha, realmente hoje é muito difícil ser médium por causa das facilidades que a gente encontra. São muitas facilidades que nos seduzem, nos tiram do caminho. É o celular, é a tecnologia, enfim, é tudo isso. São 200 e tantos canais de televisão que antigamente não tinha. O Chico, certa feita, estava psicografando, o rapazinho ainda, na sua casa em Pedro Leopoldo, e as suas irmãs escutando uma novela no rádio. Aí ele parou e disse: olha, no futuro vocês não somente vão ouvir os atores, como vão ver numa caixa mais ou menos assim, e fez o tamanho. Mas quando chegar nessa época, o mundo estará de pernas para o ar. Quer dizer, uma visão profética do nosso Chico. Então, quantas lágrimas foram secadas lá em Belfort Roxo?
através do atendimento, não é? E a sopa, os passes, a distribuição do fim do ano. O Gilson, meu irmão, inclusive, ele conheceu a Ana Lúcia, que foi a esposa dele, lá no Fabiano, lá, eu digo Fabiano lá na primeira série. E nós, irmãos gêmeos, muito parecidos. E ela, no princípio, ela diferenciava os dois pela aliança, porque eu era casado, porque ninguém é perfeito, não é? Acaba casando, né? E eu casei primeiro que ele, porque nós somos de 7 meses, e eu fui o primeiro a nascer. E sempre muito apressado. Tanto é que a calma dele, a gente costumava dizer que irritava a gente, entendeu? Porque ele era muito calmo. Ele veio 45 minutos depois. Imaginem vocês a dificuldade que era daquela época. Então, o Gilson arrancou muitos dentes lá um dia. Nós estávamos arrancando, ele estava arrancando o dente lá, e tinha um companheiro nosso muito forte, que também ajudava lá. Hoje eu acho até que ele está desencarnado. E um rapaz aleijadinho que estava na fila para entrar, e ele estava tomando conta do portão. Se irritou, porque não pôde entrar, pegou uma garrafa de leite, aquela garrafa de leite antiga, incolor, grossa, né? Eu acho que era do seu tempo, né? Eu ouvi falar daquela garrafa, muito grossa. Ele pegou a garrafa e deu na cabeça do rapaz que estava tomando conta do portão, abriu aqui, o Gilson pegou um algodão e fez igual o Dr. Fritz uma vez, lá em Congonhas do Campos, que eu vi com Arigó. Ele tirou o canivete do olho, isso é um parênteses, do olho do rapaz, que ele estava atendendo, começou a sair sangue, ele fez assim com o algodão e disse: eu não quero, Dr. Fritz, eu não quero que saia sangue. O algodão murchou, ele colocou na vista do rapaz, quando ele tirou estava seco, não saiu mais sangue. E o Gilson, não sei se foi o Dr. Fritz que ajudou, o Fabiano, não sei. Ele pegou o algodão, botou no corte que o rapaz recebeu da pancada. Quando ele tirou, não tinha mais sangue. O sangue estancou. Então, teve vários lances ali. A gente pegava 3 ônibus. É o que eu digo. Hoje, são as facilidades que afastam os médiuns. Porque, naquele tempo, pegávamos 3 ônibus para ir para Belford Roxo atender. Era domingo, segundos e quartos domingos do mês. E o Ney, que foi um dos companheiros nossos, conheceu o Ney, né? Ney, ele era militar, e ele com o Walter, o outro Walter, eles iam todo sábado lá, levavam marmita para fazer uma ficha para controlar o estoque de remédios, porque naquela época a gente ia nos laboratórios, eu fui muitas vezes pegar remédio para utilizar lá. E quando a gente encontrava um gerente de propaganda simpatizante ou espírita, ele mandava caixas de remédio. Quando não era, deixa a carta aí que eu vou ver aquilo tudo. E o Ney fez uma ficha junto com o Walter, eles levantaram o estoque todo da farmácia. Não sei se você sabe desse caso. Mas uma ficha, por ter sido um militar burocrata, o Ney, ele fez uma ficha muito detalhada, muito extensa, para o médico usar na hora do atendimento. Ele demorou 1 ano preparando essa ficha, indo aos sábados, levando marmita. Quando a ficha ficou pronta, que ele entregou o Salomão, José Salomão, um dos fundadores, para entregar aos médicos. Na primeira ficha, no primeiro atendimento, o médico olhou, Salomão, vem cá. Não vou usar isso não, é muito trabalho, e continuou atendendo. O Ney ficou reclamando o dia inteiro. O Ney não parava de reclamar. Ele reclamava o trabalho que ele teve. Eu pensei comigo mesmo, o Ney não vai voltar mais. Ele não voltará mais. No sábado, no domingo seguinte, gente, estava lá o Ney como se nada tivesse acontecido. Foi uma grande lição de evangelho, de tolerância e de não existência de melindre.
porque qualquer um outro ficaria melindrado por menos. O Ney continuou indo como se nada tivesse acontecido. É ou não é um exemplo de valor? Porque tem pessoas que se melindram com a maior facilidade. Não vou mais na livraria porque o fulano, eu fiz uma arrumação, ele disse que não estava boa e botou de outro jeito. Eu não vou mais na distribuição de bolsa porque eu tentei de um jeito e fizeram de outro. É comum, e a pessoa vai embora, não volta mais. Então vejam que exemplo para todos nós, um exemplo para todos nós de que nós temos que nos diminuir para que o outro cresça. E o Ney materializou um exemplo evangélico de como fazer. Foi uma dos exemplos que nós vimos lá. Esse do Joel, que levou a pancada e não saiu sangue, né? Então foram gratas recordações. Foi lá, eu dizia que o Gilson conheceu a Ana Lúcia e a Ana Lúcia conheceu o Gilson. E ela, no início, olhava pela aliança, mas depois não precisava mais, né? Mas muita gente, até hoje, até bem pouco tempo, quando o Gilson ainda estava por aqui, se enganavam às vezes. Mas, felizmente, as nossas mulheres, elas nunca se enganaram, entendeu? Opa! Então é isso. Então o Peixotinho, numa reunião de materialização, olha, a janela toda fechada, ele ia para uma cabine e ele já estava bem no final do seu trabalho. Ele sofria de asma e a gente escutava a bombinha da asma, ele colocando, né, para poder aliviar o transtorno da asma. Então, no final, tinha pedras, tinha flores orvalhadas. Então, a Marina, a esposa do João Carlos Cunha, o orador que esteve aqui muitas vezes, ela tem pedra de todos os mares do planeta, levada, porque o Peixotinho era muito amigo da Lalita, mãe da Marina, da Luciana, que inclusive está aqui, das outras filhas, e avó, mãe da Ana Lúcia, mãe corrigindo, porque o Léo, que é genro, olhou para mim e fez um ar negativo, eu vi que eu tinha alguma coisa errada, aí eu me lembrei de corrigir. Então, ele dormia na casa da Lalita, o Peixotinho, quando vinha aqui, e elas pediam às meninas que ele deixasse elas dormirem primeiro, porque senão era uma barulheira, era coisa batendo, era pedra caindo, dada a alta qualidade do trabalho de materialização do Peixotinho. Então, um dia ele reclamou com os benfeitores por que ele não era curado, já que, olha só, significativamente, a maioria das pessoas que ele curava, que iam procurá-lo, tinham problemas na área respiratória, problemas de asma, problemas de bronquite, e era quem ele curava mais, ele era o intermediário. E aí ele teve o espírito de desdobramento, levou-o, ele se viu como comandante de um navio negreiro, e olha aqui, por que você não é curado? E ele trazia os escravos da África para cá, e o porão do navio tinha no máximo 1,5 metro de altura, então os escravos, eles ficavam agachados, o ambiente era o pior possível, o ar horrível, muitos morriam de asfixia e outros de tuberculose e doenças respiratórias. Então ele hoje, depois curava naturalmente aquele pessoal que ele ocasionou o problema respiratório para eles. Então, esse papel aqui agora é diferente, né? A tecnologia mudou, né? Então, porque essa geringonça aqui, de vez em quando ela apaga, né? Porque hoje a coisa mudou. O garoto estava no ônibus
ele digitando sofregamente o celular. E entrou um companheiro afeito às leituras bíblicas, sentou perto dele, do lado dele, olhou e disse: meu filho, abandona isso, isso não é de Deus, aceita Jesus. Aí ele, sem olhar para o moço, disse: tudo bem se ele me adicionar. E completou: ele tem o WhatsApp? Quer dizer, para poder continuar. Então, gente, uma festa de aniversário, quem faz aniversário prepara, não é? Os melhores pratos, veste a melhor roupa, com a alegria de receber os convidados. Os convidados também vão lá abraçar com alegria, levam os seus presentes. E numa festa de aniversário de uma casa espírita, quem dá o presente é o aniversariante, que são os benfeitores espirituais, não é? Eles fazem tudo possível e impossível para nos ajudar, para nos orientar, para nos estimular ao trabalho, à continuidade. Olha, está numa época tal, gente, que só falta eles se materializarem, porque tudo o máximo, o preciso eles fazem para que a gente entenda que não estamos sós nessa caminhada, que nós estamos amparados pelos benfeitores espirituais, porque não acreditar nisso seria descrer da promessa de Jesus, que iria enviar o Consolador prometido. Quer dizer, por que Jesus utilizou essa palavra consolador? Quem é que precisa de consolo? Precisa de consolo quem está desconsolado, quem está sofrendo. Jesus sabia que o povo ia sofrer, porque ia se afastar dos seus ensinamentos. Então ele usou essa palavra, o consolador prometido. Então, gente, vamos pensar. O que é que eu vim fazer na casa espírita? O que é que eu estou fazendo em favor da casa espírita e, em contrapartida, em meu próprio favor? Porque muitos vêm à casa espírita na condição de recebedores. Outros vêm na casa espírita, lá é o lugar resolvedor. A casa espírita é o lugar resolvedor, ou seja, que vai resolver os meus problemas. Então a pessoa vem na esperança de que os espíritos resolvam os seus problemas, aplane a sua estrada, quando a gente sabe perfeitamente que, como disse Jesus: Pai, eu não peço que vos tireis do mundo, mas que apenas livrai-os do mal. Quer dizer, então, a cruz, o grande problema é a gente não botar a cruz no meio, na beira da estrada e seguir reclamando. O grande desafio é nós irmos com a nossa cruz. E se a gente levar sem murmurar, sem reclamação, ela fica mais leve. O que Jesus disse? Vinde a mim, vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Então, nós não devemos procurar o centro como o resolvedor, entre aspas, dos nossos problemas, que nós não queremos viver esses problemas, vivenciar. Emmanuel, no prefácio do livro Os Mensageiros, ele esclarece: o homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência. E ele continua: o homem vulgar costuma estimar as expectativas ansiosas à espera de acontecimentos espetaculares, esquecido de que a natureza não se perturba para satisfazer a pontos de vista da criatura, ponto de vista. Então, gente, uma frase lapidar de Pedro Richard. Ele disse o seguinte, que a gente deve meditar sobre essa frase: a desencarnação é o processo que a vida utiliza para eliminar o que parece e deixar o que é. Olha só,
Vou repetir, a desencarnação é o processo que a vida utiliza para eliminar o que parece e deixar o que é. Porque aqui não, aqui a gente pode sorrir e dizer, esse homem não para de falar, eu quero voltar, ir para casa, tem uma novela nova, um capítulo novo, quer dizer, a pessoa está rindo para o orador, porque o orador é expositor, não sou orador, sofre, viu, Roberto? Um dia eu estava fazendo uma palestra e uma moça na minha frente, ela cochilava, ora sorria, aquilo me incomodou, porque bem na minha frente, eu digo, meu Deus do céu, o que eu estou falando não está prestando para nada. Aí, quando terminou, ela veio falar comigo, olha, eu gostei muito da sua palestra, viu? Eu tive que ser franco, mas como gostou? Se você praticamente cochilou o tempo todo da palestra. Não, é isso mesmo, é porque eu tenho uma insônia danada, e eu dormi um sono tão gostoso aqui. Foi franca ela, né? Então, foi uma palestra sonífera, né? Bom, então, seguindo o raciocínio de Pedro Richard, por aqui a gente pode levar vidas dúplices, não é? Como a moça. Então a gente pode ter um comportamento aqui, pode ter um comportamento lá fora. Eu diria, com todo respeito a Pedro Richard, que muita gente leva vidas tríplices aqui. Uma no centro, uma em casa e uma no convívio social. Bom, no centro a gente apresenta o que é de melhor. Quando a gente entra aqui, pode observar isso. Psicologicamente, nós deixamos extravasar o que nós temos de melhor. E aí todo mundo é bonzinho, não é? Todo mundo se ri, todo mundo se abraça, não é? Por isso que o garoto falou para o pai, perguntou, pai, por que você é diferente no centro? Ele, como eu sou diferente no centro? No centro você, as pessoas falam com você, às vezes falam até alto, mandam você fazer coisas, você vai, fala de mansinho, diz sim senhor, aí a mulher dele ia entrando na sala, né, quando ouviu o final, e dizia assim, mas em casa, valha-me Deus. Quer dizer, então, são vidas, a gente tem que, o nosso desafio é juntar as três personalidades, para ser uma personalidade só, no centro, na rua e em casa, para não nos decepcionarmos no futuro. Olha o que Pedro Richard falou. Para o espírito desencarnado, entretanto, é impossível viver simultaneamente de dois modos. Jamais conseguirá ser, ao mesmo tempo, conscientemente benfeitor e obsessor, apóstolo e falso profeta. E Pedro Richard arrematou, as máscaras valem apenas a sombra da atmosfera humana. Liberta, a alma se revela tal como é. Como disse Múcio Teixeira, vida física é uma cela que nos esconde por dentro, mas a morte vem a ela e nos descobre por dentro, no centro, que nos esconde no centro. Vida física é uma cela que nos esconde no centro, mas a morte vem a ela e nos descobre por dentro, quer dizer, nos mostra quem somos. André Luiz, quando ele foi recuperado, que Clarence foi fazer uma visita, está no, eu não me lembro qual é o capítulo do Nosso Lar, mas vocês leiam o livro Nosso Lar, que vão encontrar esse dado que eu vou falar agora. Então, ele, depois que ele orou fervorosamente, é que ele viu Clarence, que estava praticamente com ele o tempo todo. Então, eu concluí o seguinte, quem dita o tempo que vai ficar no umbral somos nós. Quando a gente resolve se humilhar, se ter humildade, se resignar e orar, aí as portas se abrem e os benfeitores estarão ali junto. Então, o tempo de demora no umbral, gente, é conosco, nós é que vamos decidir. Então, André Luiz falou, quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Então, gente,
O Enem do plano espiritual não é fácil, viu? Não tem pistolão, a gente tem que estudar para poder passar no Enem do plano espiritual. Então, no capítulo 6º do Nosso Lar, foi quando recebeu o André Luiz a visita de Clarencio. Ele perguntou, como vai, melhorzinho? Clarencio perguntou a ele, pronto. Foi o que André Luiz precisava para botar uma chuva de lamentações para fora. Que tem gente que gosta de se lamentar, né? De se lamentar, de dizer que está tudo ruim, aquilo tudo. Então vejam o que aconteceu. Como vai, melhorzinho? Então André Luiz respondeu, não posso negar que esteja melhor, entretanto, sofro intensamente. E diante da aquiescência de Clarencio, ele continuou, estranhas sensações de angústias no coração, nunca supus fosse capaz de tamanha resistência. Meu amigo, como tem sido pesada a minha cruz. Clarencio ouvindo atenciosamente. Encorajado com essa atitude, ele continuou, deixar um rosário de lamentação. Meus sofrimentos morais são enormes, inexprimíveis. Amainada a tormenta exterior, volto agora a tempestades íntimas. Que terá sido feito de minha esposa e dos meus filhos? Referindo-se à esposa, disse, Zélia, muitas vezes, afirmou que morreria de saudades se um dia eu lhe faltasse. Admirável esposa. Gente, o que ele viu depois foi completamente diferente. E Leandro Gomes de Barros disse, Antônio, depois da morte, foi ao lar em corre-corre. Hoje voltou reclamando, viuvez é de quem morre. Bom, um parênteses, André Luiz, quando voltou, e os benfeitores sabiam que ele ia encontrar o lar completamente desfeito, não deixaram que ele fosse, antes dele estar preparado intimamente para aceitar aquela mudança de vida da esposa e dos filhos. Para terem uma ideia, era proibido falar o nome de André Luiz no lar, como também não tinha nenhum porta-retrato com o retrato dele. Quer dizer, então vejam, não é qualquer um que segura uma decepção dessa, não é? Então, nesse ponto das lamentações de André, Clarencio interveio dizendo, olha aqui, gente, pode copiar, tá? Pode copiar para levar para casa, para refletir. Meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Clarencio perguntou. Deseja de fato a cura espiritual? Ao gesto afirmativo, continuou, aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo. Nem comente a própria dor. Olha só, gente, vou repetir. É o caminho da melhora, do alívio das dores e até fechando a porta da obsessão. Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo e nem comente a própria dor. Olha as consequências de quem é assim. Um dia o César Carneiro, ele viu o Chico. César Carneiro foi um biógrafo, fez 2 ou 3 livros sobre o Chico. Tomando café na rua, ele falou assim, numa lanchonete que ele ia muito, poxa, eu vou pedir um remédio ao Chico para minha dor de cabeça, que eu estou há 3 dias com dor de cabeça. Quando ele disse, como vai, Chico? Chico falou assim, apesar dos 20 comprimidos que eu tomo por dia, eu vou muito bem, obrigado, porque se a gente ficar lamentando, estendendo, falando das nossas doenças, achaques, enfermidades, a coisa não melhora, piora. Aí o César Carneiro nem pediu remédio nenhum para dor de cabeça, ficou calado. Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. Gente, André Luiz foi escrito para espíritas, não foi escrito para quem não é espírita. Dê um livro de André Luiz para um católico, para um protestante, para um evangélico e pergunte o que ele achou, se ele lia até o final. Ele pode achar tudo, menos a lógica do livro. Então foi feito para espíritas. Sabe para quê, gente? Para quando a gente chegar do lado de lá não ter decepção, não ter surpresa, gente. Ou a gente, olha, morre bem,
quem vive bem. É pronto, não tem muito. Então, André Luiz, a gente não vai encontrar anjos siderais, não vai encontrar anjos tocando harpas para Deus, não vai encontrar nada disso. Nós vamos encontrar a nossa consciência, aquilo que efetivamente nós somos. É simples, não é simples? Então, gente, é isso. É não ficar se lamentando, reclamando. A criatura, tem gente que, olha, é apaixonada. Olha o que ele completou. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Dor para nós significa a possibilidade de enriquecer a alma. Olha só, dor quando é bem aceita. A criatura, na subida com Jesus, o processo é diferente. Quanto mais peso na cruz, mais equilíbrio na gente, disse Belmiro Braga. Então, a criatura que tem o hábito de reclamar, tem gente que é apaixonada por reclamar, já reparou? Ele começa o dia reclamando. Ele olha, eu tenho uma amiga assim, ela abre a janela, se vê uma nuvem, meu Deus do céu, que dia! Aí ela lembra do trabalho, ai meu Deus do céu, que trabalho! Esquece, gente, que tem 13 milhões sonhando de ter um trabalho esquisito, um chefe rabugento para poder ganhar algum dinheiro no fim do mês. E ele reclama, ai que chefe, não aguento mais, que trabalho. Então viver para ele, gente, a maior alegria do mundo e a maior herança que nós podemos ter é viver. Gente, porque é vivendo que nós vamos aprender a amar. Gente, já viram uma coisa mais bela do que isso? Não tem preço. E para que a gente aprenda a amar, através de pequeninos gestos repetidos de boa vontade, de simpatia, de caridade, é que nós vamos aprender a amar. Ninguém ama se não praticar a caridade. Ninguém ama se não for alegre, se não ter já viram algum rabugento amar? Ele não ama, ele é particularista no amar. Então, gente, viver não importa. Quanta gente que está sonhando do lado de lá um corpo do jeito que for, seja lá se é mãe prostituta, se é mãe solteira, se vai nascer na favela, se vai nascer aqui ou ali, porque ele quer voltar, sabe para quê? Ele quer voltar para ter uma coisa que nós temos e o que o desencarnado não tem. Quem acertar, o Alberto paga o café na lanchonete nova ali. Gente, nós temos... Posso escrever aqui? Não? Nós temos uma bênção. Vocês já sabem o que é, mas eu vou escrever para ficar repetido. Nós temos a bênção do... Olha só, do esquecimento. O desencarnado tem? O desencarnado esquece a vida que ele levou? Não esquece. Nós esquecemos. Alguém lembra de um problema moral, de um trauma, de um pecado que tenha cometido antes de reencarnar? Não lembra. Então, gente, vamos viver isso, vamos valorizar a vida. Nem a paz, nem o fim. A vida apenas. É tudo que encontrei, é tudo que me espera. O final desse soneto nós vamos ver no final da reunião. Eu vou dizer no final da reunião. Então, gente, vamos viver, vamos agradecer o jeito que a gente é, o jeito que a gente tem. Vocês acham que a reencarnação erra de endereço? Ela erra de endereço? Não erra. A gente tem a família que pode, a família que precisa, a família que teceu créditos para ter, morando no bairro que pode morar, tendo o corpo que pode ter. Então está tudo certinho, é um figurino certinho para cada um de nós. Então a gente não tem que reclamar, a gente tem que fazer, aproveitar. Eu já contei essa história, mas vamos primeiro falar do mundo maior. O benfeitor Eusébio, ele falava para desencarnados que se preparavam para o retorno à carne. Porque, gente, se a gente se apresentar hoje, espiritualmente falando, melhor do que na comemoração dos 57 anos,
vai ser uma alegria para os benfeitores espirituais. E se nós nos apresentarmos nos 59 anos, lá na frente, melhores do que hoje, vai ser mais uma satisfação que os benfeitores espirituais vão ter, porque essa é a grande alegria daqueles que patrocinaram, que organizaram, que projetaram a nossa encarnação, é nos vermos melhores do que entramos, sairmos daqui melhores do que chegamos. Então, Eusébio falava para desencarnados que se preparavam para o retorno à carne, na condição de trabalhadores espíritas, olha só. Então, olha o perfil que ele traçou do que se espera do trabalhador espírita, o plano espiritual espera. Não basta crer na imortalidade. Muita gente que não é espírita crê. Inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Não basta o simples reconhecimento da sobrevivência da alma, continuar depois. Muita gente que não é espírita acredita. E do intercâmbio entre os dois mundos, os ignorantes e os maus também podem corresponder-se igualmente à distância. O grande desafio é vencer as ilusões da posse, romper o espesso véu da vaidade e abster-se do veneno do personalismo. E ele continuou: exige-se de vós o testemunho da fé e a lealdade aos compromissos assumidos. Gente, então é isso. Esquecer o velho erro de que a morte do corpo constitui milagrosa imersão da alma no rio do encantamento. Olha só, não existe isso. Nós vamos encontrar a nossa consciência. É o que nós vamos encontrar. Não bastará em nossas realizações a crença que espera indispensável caminhar. Bom, olha só, eu vou contar agora 2 casos. Tem um livro aí? Ah, não, antes de André Luiz. André Luiz foi pedir trabalho a Clarencio. E Clarencio atendia 2 de cada vez. Vocês me perdoem se vocês já leram o André Luiz de cabo a rabo, eu estar repetindo essas histórias. Mas vai que tem um ou outro que não leu, vai ser útil, né? Ele foi pedir trabalho a Clarencio. E Clarencio entrou ele e uma senhora. Olha só, gente. E a senhora foi a primeira a ser atendida e foi reclamando que ela queria voltar para o lar para ajudar os filhos dela, que estavam numa situação difícil. Olha a pergunta de Clarencio: quantos bônus hora agora poderá apresentar em benefício da sua pretensão? Bônus hora é o seguinte: cada hora de trabalho lá, a gente ganha um bônus. 2 horas, 2 bônus e por aí afora. Tinha uma que foi a diretora principal de nosso lar, veneranda. Sabe quantos bônus hora ela possuía? Sabem? Pouquinho. 1 milhão de bônus horas trabalhando sem interrupção. 1 milhão de... Tinha que ser uma mulher, viu? Porque o homem, se depender do homem, viu? Por isso que o poeta falou, viu? Que ninguém ofenda a mulher, nem mesmo por intenção. Dizem que Deus põe os olhos onde a mulher põe a mão. Eu acho que eu estou eleito, se depender dela, viu, Roberto? Então, gente... quantos bônus horas a senhora tem para justificar o seu pedido? 304. Aí Clarencio disse assim: olha, é de lamentar, minha senhora. Você está aqui há mais de 6 anos e apenas deu à colônia 304 horas de trabalho. Aí eu fiz umas contas, grosso modo, olha, em 52.560 horas... ela trabalhou 12 dias só. Em 6 anos, só trabalhou 12 dias. E reclamava. O Clarencio colocou em 4 setores de trabalho diferentes e nela não ficou em nenhum, não gostou. Reclamava do chefe, reclamava do trabalho, reclamava dos doentes, reclamava dos subsidiados e não ficou. Gente, então, vamos sirva de exemplo para todos nós. Colocada em 4 setores de trabalho, nossa irmã não se harmonizou com nenhum deles, disse Clarencio. Sempre via obstáculos e dificuldades
externas para se integrar ao serviço. É como diz Emmanuel, tem trabalhador que trabalha quando quer, tem trabalhador que trabalha como quer, e tem trabalhador que trabalha com quem quer. Emmanuel conclui, não são esses trabalhadores que Jesus espera, que Jesus conta com eles, não são esses. Gente, Sheila, eu contei esse caso em abril, acho que eu contei, mas tem uma meia dúzia aí que acho que não estava nessa noite e não ouviu. A Sheila evangelizava num centro pobre, vidros quebrados, lá no interior de Belo Horizonte, de 8 da manhã a meio-dia, todo sábado. Aí apareceu um garoto de 14 anos com uma barra de ferro batendo no chão. Pum, pum, não dizia nada. Ela se aproximou dele um dia, ele rasgou os desenhos que os alunos faziam para ilustrar as histórias da tia Sheila, chamou a atenção dele, ele não gostou e disse assim, ô sua burra, está pensando que eu não sei desenhar? Ela deu folhas de papel e lápis para ele, ele fez um pato Donald perfeito. Aí ele passou a ilustrar as histórias que a tia Sheila contava e passou a ter pesadelos. Porque, gente, quando a gente resolve trabalhar, sair da rotina, porque Emmanuel diz que a rotina é a ferrugem da alma. Quando a gente resolve sair da rotina e trabalhar, aqueles clientes nossos, amigos nossos da rotina e do passado inferior, reclamam. Então ele começou a ter pesadelos. Aí, porque a Sheila soube na reunião mediúnica que ele fora chefe da falange de obsessores da região. Então falou, canta aquelas musiquinhas que nós estamos acostumados a cantar aqui, e entre um pesadelo e outro que vai passar. Ela cantava, ele cantava as musiquinhas e os pesadelos passaram. 15 anos depois ele morreu, com os 17 anos, aliás, morreu vítima de bala perdida. 15 anos depois, tia Sheila, numa reunião mediúnica, veio um espírito e diz, eu estou aqui para agradecer a tia Sheila, porque ela me apresentou a Jesus. Hoje eu sou de Jesus. E para provar que sou eu, ele cantou uma musiquinha daquela. Aí eu pergunto, eu ouso dizer que todos nós aqui fomos apresentados a Jesus. E, gente, o espírita fez mais. Pediu, reclamou, prometeu serviço a Jesus. Prometeu fazer, quis mediunidade, quis oratória, quis braços para trabalhar, enfim, prometeu fazer. Fez mais do que ser apresentado a Jesus. Então, o que é que nós estamos fazendo dos nossos talentos? Pensemos nisso. Então, gente, eu vou contar agora... Tem um livro aí que o Alberto vai ver se traz, Vencendo a Dor da Morte, de Célia Diniz. Quem é que já leu aí? Alguém conhece o livro? Conhece, né? 2 pessoas. Célia Diniz foi amiga de Chico Xavier, só que ela era bem mais nova, morava em Pedro Leopoldo, como mora até hoje, e perdeu um garoto de 3 anos de idade e uma filha com 23 anos. Foi quando ela fez esse livro. Foi o melhor livro espírita que eu li nos últimos 3 anos. Vencendo a Dor da Morte. Tem histórias extraordinárias. Um dia a mãe dela apresentou uma erupção, manchas vermelhas. A mãe da Célia, que era espírita, moradora em Pedro Leopoldo, trabalhava no centro Luiz Gonzaga com o Chico. E passes e preces e remédio, ela ficou curada, mas ficou uma mancha vermelha na testa. Ela perguntou ao Chico, Chico, por que essa mancha não saiu? Gente, olha só, essa mancha é para quando você se olhar no espelho e não há nada mais repetido do que a mulher faz do que se olhar no espelho, não é? Principalmente quando é nova. Aí, para quando você se olhar no espelho, você lembrar que você pediu o trabalho em lugar da lepra. Olha só, gente, a misericórdia de Deus e a sabedoria de Deus. Você pediu o trabalho no lugar da lepra. E o Chico completou. Porque se você viesse com hanseníase,
provavelmente você não ia suportar e sairia da vida antes do tempo programado, e seria uma encarnação perdida. E ela trabalhava na caridade sábado e domingo, o dia inteiro. Gente, que a família fale e reclame, deixa falar. Vamos cumprir a nossa parte, filho criado, família criada, deixa eles reclamarem, vamos tocar, fazer a nossa parte, aquilo que nós prometemos fazer. E um irmão da Célia, um dia brincando, 14, 15 anos, um estilete de ferro que ele estava brincando, com uma ponteira de ferro, ele e um amigo, vazou uma das suas vistas. Aí o Chico falou, apanha um retrato que tem dele, antigo, que vocês têm guardado, porque o Chico era um perigo, viu? Ele lia os nossos pensamentos, não era fácil não. Pegaram o retrato, aí ele mostrou, vocês estão notando que na vista lesada tem uma manchazinha branca, diferente da normal? Olha, outro exemplo, ele pediu para vir cego, mas os benfeitores analisaram onde ele podia ir, o seu grau de resistência, o seu conhecimento, o seu sentimento, e disseram, não, se você voltar cego, você vai sair da vida revoltado antes do tempo. Então você vai perder uma vista só e continua vivendo normalmente. Então, gente, a gente pode reclamar da vida que tem? Do corpo que tem? Não pode. Do marido que tem cara feia, muitas vezes tirando, enfim, deixa reclamar, não faz mal não. A gente vai acostumando e vai fazendo a nossa parte. Porque isso, gente, nós não podemos imaginar o quanto nós vamos ganhar do lado de lá. Então, eu acho que eu estou terminando. E eu escutei aqui no íntimo aquela frase surda, graças a Deus, ele está terminando. Bom, então, para terminar, qual é o livro espírita? Qual é o livro espírita? Qual é o livro que a gente levaria para uma ilha deserta? Qual é o livro que a gente levaria? Você é jogado numa ilha deserta. Aí você pode levar um livro. Qual seria o livro que vocês levariam? Hein? Pode falar. Não levaria livro nenhum, gente. Bom, tem gente que levaria o Evangelho, não é? Tem outros que levariam o Livro dos Espíritos. Eu levaria um manual de sobrevivência. Não era melhor? Para eu poder, né, tentar sobreviver ali. E nós todos aqui, espíritas, trouxemos para cá um manual de sobrevivência que chama-se o Livro dos Espíritos, para a gente sobreviver firme nessa selva de pedra que é a época atual. Aliás, a época é rica em testemunhos, para a gente dar exemplos, principalmente no trânsito, para a gente dar exemplos maravilhosos de tolerância, não é? De boa vontade. A época não podia ser melhor para nós. Então, nós trouxemos o Livro dos Espíritos, que nós podemos chamar de o Livro da Esperança. Como diz Hermínio de Miranda, aqueles que sonham, o Livro dos Espíritos veio dizer, aqueles que sonhavam com um mundo melhor, que esse mundo era possível, era realizável, estava ao nosso alcance, ao alcance da nossa mão. Veio clamar aqueles cansados da descrença e já ultrapassaram a infância espiritual. Para esses é que surgiu o Livro dos Espíritos. Então, meus amigos, pensemos nisso. Pensemos na oportunidade que nós estamos tendo como espírita. Porque aí, olha, não é o Gilson, meu irmão, não é por querer, né? Porque ele foi meu irmão, não. Mas ele foi um trabalhador. Ele trabalhou desde cedo lá no Fabiano, arrancando dente. Ele arrancou dente em centro de Umbanda. Ele arrancava dente, arrancou mais milhares e milhares e milhares de dentes
de graça. Eu costumava dizer, quando aquelas senhoras estavam esperando ele no centro, eu dizia: olha, vocês vão ser tratados, ele vai tirar o dente de vocês, não sei por que botaram o apelido dele de Kid Mão de Ferro. Elas olhavam assim, meio rindo, mas nada disso, era um exímio em extrair dente. Então, gente, já está trabalhando, não ficou um mês parado. Não ficou um mês trabalhando, gente. Então é isso, quer dizer, é o resultado natural, a cada um segundo as suas obras. Morre bem quem vive bem. Não é, olha, é simples, não é simples? Vai morrer bem aquele que vive bem. Então aí, nós vamos chegar do lado de lá, como disse Xavier de Barros, no Parnaso de Além-Túmulo, e ele vai dizer, cantando numa explosão de alegria: nem a paz nem o fim, a vida apenas. É tudo que encontrei, é tudo que me espera. O ouro, a fama, o prazer e as ilusões terrenas são lodo, fumo e cinza ao fundo da cratera. Esvaiu-se a vaidade, os júbilos e as penas, e a alegria que exalta e a dor que regenera, em cenários diversos, aprimorando as cenas, as penas continuam, porém, vibrando noutra esfera. Morte, desvenda a terra os planos que descobres, fala da tua luz aos mais vis e aos mais nobres, renova o coração do mundo impenitente e dize aos homens sem Deus, nos círculos escuros, que além do gelo atroz que te reveste os muros, a vida, sempre a vida eternamente. Muito obrigado, muita paz a todos.